Alô? Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. Vamos, então, iniciar as atividades dessa manhã. Oi? Diminuir a luz? Tá bom. Mais uma vez, bem-vindos a todos. Vamos iniciar os trabalhos hoje, então. Uma página do livro Fonte Viva, a lição 64, intitulada Semeadores. Eis que o semeador saiu a semear. Jesus, Mateus, capítulo 13, versículo 3. Todo ensinamento do Divino Mestre é profundo e sublime na menor expressão. Quando se propõe a contar a parábola do semeador, começa com o ensinamento de inestimável importância que vale relembrar. Não nos fala que o semeador deva agir através do contrato com terceiras pessoas, e sim que ele mesmo saiu a semear. Transferindo a imagem para o solo do espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa vontade à santificante lavoura da elevação, somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio, a fim de beneficiar corações alheios. É necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista para nos devotarmos ao serviço do próximo, aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu, excursionaremos através do grande continente denominado interesse geral. E na infinita extensão dele, encontraremos a terra das almas, sufocada de espinheiros, ralada de pobreza, revestida de pedras ou intoxicada de pântanos, oferecendo-nos a divina oportunidade de agir a benefício de todos. Foi nesse roteiro que o divino semeador pautou o ministério da luz, iniciando a celeste missão do auxílio entre humildes tratadores de animais e continuando-a através dos amigos de Nazaré e dos doutores de Jerusalém, dos fariseus palavrosos e dos pecadores simples, dos justos e dos injustos, ricos e pobres, doentes do corpo e da alma, velhos e jovens, mulheres e crianças. Segundo observamos, o semeador do céu ausentou-se da grandeza a que se acolhe e veio até nós, espalhando as claridades da revelação e aumentando-nos a visão e o discernimento. Humilhou-se para que nos exaltássemos e confundiu-se com a sombra, a fim de que a nossa luz pudesse brilhar. Embora lhe fosse fácil fazer-se substituto por milhões de mensageiros, se desejasse. Afastemo-nos, pois, das nossas inibições e aprendamos com o Cristo a sair para semear. Que possamos todos nós, com as nossas sacolinhas, levar essas sementes de amor, de consolo, e que Jesus nos abençoe sempre. Graças a Deus. Bom dia a todos. Vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Criador de todos nós, todas as coisas. Agradecer ao Mestre Jesus pela oportunidade que Ele nos dá nessa vida e de estar aqui nessa manhã tão linda, tão maravilhosa, uma vibração intensa de amor no coração de cada um de nós. Que a partir desse momento, Senhor, os nossos guias, os guias dessa casa, os mentores de cada um de nós, possam inspirar para que possamos absorver os ensinamentos que serão passados aqui pelo nosso querido irmão Elahá, mais uma vez em nossa casa, já faz parte dessa comunidade. Que a Tua luz permaneça conosco, Senhor, em todos os momentos. Que os nossos mentores, os mentores dessa casa, com certeza, acolham cada um que aqui adentra, os nossos irmãos encarnados que aqui estão e os desencarnados também, são muitos. Assim, querido amigo, com a sua permissão e a permissão de Deus, o nosso Pai, e dos nossos mentores queridos,
nós estamos iniciando com muito amor, muito carinho, o nosso trabalho de hoje, dizendo graças a Deus. Agora vamos passar a palavra para o nosso irmão Elahá. Pessoal, quem quiser fazer as perguntas, eu vou estar com o microfone ao lado, aqui ou ali, só levantar a mão para mim que eu vou até a pessoa, tá bom? Bom dia para todos nós. Magé, sejam muito bem-vindos. Quem está hoje aqui? Magé, Resende, Angra, Volta Redonda também está. Barra do Piraí, Barra Mansa. São José dos Campos. Não, mas vocês não vieram de São José. É verdade isso? Deus conserve, minha filha. Itatiaia. Quem nasceu em Macapá, conta nós dois. Você é tucuju, minha filha? Então você não é tucuju. Oh, meu Deus. Nasceu no hemisfério sul. Vocês sabem que quem nasce no Amapá, nasceu no hemisfério norte, né? A linha do Equador está aqui, Macapá está acima. Então, Londres, Nova York, Macapá, é tudo do hemisfério norte. Mas eu vou contar para vocês uma coisa que é verdade, isso não é mentira, é verdade. Aqui no hemisfério sul, quando vocês abrem uma torneira que a água cai, isso é verdade, cai no ralo, ela gira para a direita. No hemisfério norte, quando a gente abre, ela gira para a esquerda. É uma Cornoulis, princípio de Cornoulis, que de acordo com o local do planeta que você está, a água entra no ralo para um lado ou para o outro. E em Macapá, ela gira ao contrário. Acho que é por isso que o pessoal que vem de lá também gira ao contrário. Mas vamos lá. Nós vamos hoje dar prosseguimento ao que estivemos vendo na nossa tarde de ontem, em que a gente conversou sobre muitas coisas introdutórias sobre o assunto. Hoje a gente vai entrar de frente no tema que a gente tem para trabalhar. A nossa base doutrinária são fundamentalmente duas obras, a obra Diálogo com as Sombras, de Hermínio de Miranda, e a obra Desobsessão, de André Luiz. Uma obra pouco consultada pelo movimento espírita, mas é uma obra muito útil, em que André Luiz deixa uma série de recomendações sobre trabalhos mediúnicos, sobre prática mediúnica. E nós vamos trabalhar em cima disso, e tal como ontem, quem tiver dúvida, tiver perguntas, a gente para, responde e volta para que a gente consiga avançar dentro dessa nossa questão. Podemos começar? Então vamos lá, Maurício. Bom, hoje vamos falar sobre o médium dialogador, e se eu falar doutrinador é porque eu sou velho, tá bom? E às vezes eu me atrapalho nos termos. No livro do André Luiz, ele também não chama de doutrinador. Então André Luiz não chama de doutrinador. Também não chama de dialogador, ele tem um outro nome lá. Médium esclarecedor. Que no fim, no frigir dos ovos, é a mesma coisa, só questão de nomenclatura. Como eu disse ontem, essa questão de doutrinador é para não parecer que você quer catequizar os outros. Mas vamos em frente. Segundo Hermínio de Miranda, existem 5 questões fundamentais que o chamado dialogador, esclarecedor, doutrinador, como queira, ele precisa ter para um bom exercício de sua tarefa. Característica número 1, o amor.
não se faz trabalho de atendimento aos espíritos ou qualquer atividade dentro do movimento espírita despidos de amor. Não é propósito do movimento espírita nós trabalharmos distantes dessa questão. Às vezes as pessoas vêm para o movimento espírita e elas vêm com um ânimo de fazer, porque tem que fazer, porque o compromisso, e fulano não fez, isso é um absurdo, falta de responsabilidade. E a gente fica se perguntando, sim, mas é isso mesmo que é o negócio? É para a gente estar brigando, se desentendendo para servir a uma causa que a gente diz que é do bem? Nós temos que tomar muito cuidado quando, em defesa do bem, nós temos que praticar o mal. Tem alguma coisa meio equivocada nisso aí. Existe, inclusive, um termo na psicologia que a gente usa quando nós temos muito conhecimento religioso, muito conhecimento espiritual, mas a gente não ama. Tem um termo usado na psicologia, quando eu sou muito conhecedor, mas o meu coração não é bom. Vocês conseguem compreender uma pessoa que conhece muito, mas tem um coraçãozinho duro? Isso chama-se síndrome de Nicodemos. Então a pessoa acha que ela sabe muito, ela humilha os outros que sabem menos. O católico. E o protestante? Isso aí é síndrome de Nicodemos. Pessoa que gosta de debate, vamos debater, olha esse versículo, tu não sabe de nada, eu é que sei. Isso é síndrome de Nicodemos. Apego a cargos, brigar por cargos no centro espírita, não querer sair, se agarrar nas coisas. Mas se eu tiver que deixar o departamento da infância e juventude, eu vou jogar café no HD, porque não tem nem sentido eu fazer tudo isso e uma pessoa vem pegar o que está pronto. Eu vou apagar tudo que eu vou esconder, vou tocar fogo no material. Isso tudo é síndrome de Nicodemos. As pessoas que se agarram nas coisas e não querem largar. Pessoas que têm vaidade do bem que faz, porque, estou cansado, acabei de chegar da sopa, passei a manhã mexendo. Servimos lá 200 sopas. Eu até nem gosto de falar, mas... Então... síndrome de Nicodemos, é aquelas coisinhas, coloca o movimento espírita acima da família, acha que primeira tarefa minha é o movimento, a família vem lá embaixo, no último lugar. Síndrome de Nicodemos. Síndrome de Nicodemos, a pessoa tem um comportamento horrível, em que ela... lá fora tem uma maneira de ser, quando ela passa na porta do centro espírita, bom dia, meu irmão, minha irmã, bom dia. Chega, treme a voz, parece um carneirinho. E a pessoa não é assim, Renato, a pessoa não é assim. Eu estou mentindo, a Romilda não conhece, mas lá em Rondônia tem um pessoal que é assim. Tem, lá, aqui não. Então, assim, o povo treme para falar. Coitadinho de mim, eu não sou ninguém. Gente, isso na boca do Chico Xavier ficava muito bom, porque era verdadeiro. Então era sincero, funcionava. Na nossa boca é falso, não fale, porque não é verdade. A pessoa fala para o outro dizer que nada, isso é importante. Então isso é besteira. Isto é síndrome de Nicodemos. Síndrome de Nicodemos, botar a culpa no obsessor. Olha, eu até estava vindo, mas o meu obsessor não deixou eu vir. Tudo é o obsessor, tudo é ele, é o culpado, ele que não deixa. Síndrome de Nicodemos, falta de piedade com as pessoas. Você chega com a mãe e diz, olha, não pode chorar pelo seu filho não, tá? Porque ele desencarnou, mas ele está vivo. Engula esse choro aí e, vamos sorrir e vamos trabalhar. Você quer que uma mãe que perdeu um filho, no dia seguinte chegue no centro espírita, a pessoa tem o direito de entristecer e tem o direito de deprimir. Ela tem o direito. Claro que a gente tem o dever de ajudar, mas a gente não ajuda criticando. E como última característica
da síndrome de Nicodemos, a pessoa acha que o objetivo do Espiritismo é a transformação intelectual e não a transformação moral. Aí ela pergunta para você, já leu a obra tal? Aí já, essa obra é boa. E já leu a obra tal também? Ah, isso aqui também é muito bom. Já leu essa outra? Ah, você precisa ler, você precisa ler. Como se a leitura fosse, quando na verdade o objetivo é a transformação moral. Antídoto para a síndrome de Nicodemos. Série psicológica de Joana de Ângeles. Ok? Bom, então, primeiro atributo, amor. Nós temos que ter este atributo para o trabalho. Atributo número 2, conhecimento doutrinário. Porque se eu não tiver conhecimento doutrinário, eu vou me atrapalhar, vou fazer besteira, vou tomar como certo errado, tomar como errado certo, vou ter abordagens impróprias. E isso tudo acaba atrapalhando o trabalho. Então, o conhecimento doutrinário é muito importante. Falamos demais sobre isso ontem, nem vou me prender muito a essa questão. Próximo ponto, terceiro da série aqui, é a compreensão do Evangelho. Não é conhecimento do Evangelho, que é conhecimento do Evangelho. Conhecimento do Evangelho é conhecimento doutrinário. É compreensão, que é a capacidade de você realmente entender o que significam aquelas palavras e não usar como arma contra as pessoas, mas entender o Evangelho na maneira como ele tem que ser entendido, do jeito que Alcione compreendia o Evangelho no livro Renúncia. Aquela vivência verdadeira, aquele sentimento verdadeiro de Jesus como sendo uma referência para nós. Isso é muito importante. Outro dia em casa, a minha mulher me deu uma bronca. Ela disse assim para mim: você tem uma visão muito errada de Jesus. Eu disse: eu? Ela disse: é. Aí disse: por quê? Disse: porque você fala de Jesus como se ele fosse assim, o governador planetário, o mestre, mas você não enxerga uma coisa que ele tem. O que eu não enxergo? Aí ela disse: o poder que ele tem. O poder. Quando você diz o nome dele numa reunião mediúnica, as estruturas tremem. Ele tem um poder. Quando você está envolvida com ele, que você usa o nome dele, você mexe nas estruturas da entidade que você está atendendo. Ele tem uma capacidade de mexer com a intimidade das pessoas. Mas para você fazer isso, você tem que ter uma compreensão dele como sendo um Senhor transformador de vidas. Aí eu: tá bom. Compreensão do Evangelho. Quarto, fé. Se você não tiver essa compreensão dentro do trabalho que está acontecendo, você não consegue realizar. Você tem que ter convicção do trabalho que você faz. Que a equipe espiritual está a postos. Você tem que ter essa questão de maneira bastante nítida. E como última característica, a compaixão. Compaixão. Deixa eu dar uma dica para vocês. Quando vocês fizerem slides, a gente nunca sabe quando o slide termina. Aí você aperta, o bicho já passou para outra. Aí você volta. Então tem uma dica. Você põe aquele pontinho ali, ó, depois da última palavra do slide. Aí quando tem esse pontinho, significa que acabou, que agora vem um outro slide. Se eu fiz certo, todos os slides têm um pontinho no final. Deveria ter falado só no final, né? Porque depois vai aparecer uns 100. Mas tudo bem. Vamos lá. A compaixão, ela é muito importante, porque se você não se apieda daquele que está diante de você,
Se você não tem a capacidade de compreender que ele é alguém que precisa de socorro, se você não tem misericórdia na sua fala, você consegue ajudar pouco. Você ajuda pouco. Atendimento que se faz numa mesa mediúnica é a mesma coisa que o atendimento fraterno pelo diálogo. É a mesma coisa. Só que em vez de você estar conversando com o encarnado, está conversando com o desencarnado. Mas quando você está conversando com o encarnado, você tem que ter habilidade com as palavras que você usa, não é assim? A gente não diz, não, mas você, na verdade, você é um péssimo filho, é por isso que ele está passando por isso. Você não fala isso no atendimento fraterno. Você diz, será que de repente a forma como você vem trabalhando com sua mãe não pode ter motivado esse sentimento nela? Eu não vou dizer, mas você é um péssimo filho, horrível. Fosse você, eu tinha mandado prender você, né? Fosse sua mãe. A gente não faz isso. A mesma coisa, no atendimento da mesa mediúnica, a gente também tem que ter compaixão e saber usar as palavras quando a gente for trabalhar os conteúdos com aqueles que se manifestam. Ok? Fala, Maurício. Junto com a compaixão, a empatia também é importante, né? Junto com a compaixão, a empatia também é importante, né? A empatia, ela decorre dessa compaixão. Eu vou abrir cada um desses, se Deus me der saúde. Eu vou abrir, é porque posso, de repente, pá, né? Vamos abrir cada um desses aqui. Exato, aí quem for médio, eu incorporo instantaneamente. E a gente não vai ter prejuízo para o estudo. É uma prática. Bom, então, aqui nós estamos com esse conceito de compaixão, e esse conceito é um conceito muito bonito, Maurício, porque o conceito cristão de compaixão é diferente do conceito búdico de compaixão. O que é compaixão na visão dos cristãos? Compaixão é, para cristãos, coitadinho, o bichinho, está sofrendo, ai, estou com uma pena. Isto é a compaixão cristã. É piedade, é misericórdia, é ter dó da pessoa, ter empatia, o bichinho, está com uma fome, o bichinho. Isso é cristianismo. Como é compaixão no sentido búdico? Como é que o Buda usava o sentido de compaixão? Olha o sentido, como é bonito. Compaixão para o Buda é: eu entendo você como você é, porque é isso que você pode dar. Então, compaixão na visão do Buda é aceitar o outro do jeito que o outro é, porque o outro não pode dar mais do que ele já está dando. E a gente, às vezes, quer que o marido, por exemplo, tenha um comportamento que o bichinho não tem. Que ele não tem. E aí a compaixão ele não vai conseguir dar mais do que isso que ele já está fazendo, ele só consegue chegar até aí. O máximo que ele consegue, esse é o máximo que ele consegue. Então, para ele já é um esforço, Aí a pessoa fica querendo acordar ao som de um piano, de um violino de manhã cedo. É uma declaração de amor, todos os dias, café na cama com uma rosa atravessada por cima do café. Olha, eu coloquei 2,5 gotas de adoçante no seu leite e tal. Gente, não vai fazer, coitado. Então, compaixão no sentido búdico é entender que neste momento ele não tem condição de oferecer mais do que isso. Então você para de sofrer, porque você não fica aguardando que o outro entregue o que ele hoje não pode dar. Diz o Buda que o homem sofre porque deseja. Não é que ele deseje sofrer, é porque ele tem expectativas. E quando as expectativas não se realizam, ele se frustra e ele sofre. Então o homem sofre porque ele tem desejos. Se você não tiver desejos, automaticamente, você não cria expectativa, então está tudo bem. Não se sofre quando não se cria expectativas sobre aquilo que a pessoa não pode dar. Isso passa pela questão da empatia, Maurício. Vamos em frente. Essa compaixão aqui,
Você vai já ver. Eu vou abrir cada um desse para a gente ver. Vamos abrir as portas da esperança. Vamos lá. Vamos ver sobre a questão do conhecimento espírita. Por que conhecimento espírita durante um trabalho de atendimento para uma entidade é importante? Por que, Cláudia Mônica? Por que, meu Deus, é tão importante este conhecimento espírita para nós? É porque este conhecimento vai nos permitir perceber que os benfeitores estão na condução do trabalho. Que eu não abri um trabalho por conta e risco da minha cabeça. Que eu vou entender, não, por aquilo que a doutrina espírita nos orienta, existe uma equipe espiritual que coordena o trabalho. Os verdadeiros condutores do trabalho não somos nós. Os verdadeiros... Ai, que delícia. Os verdadeiros condutores do Maravilha. Nossa. Muito bom. Põe outra lá. Os verdadeiros condutores do trabalho não são os encarnados, são os desencarnados. Eu tenho que entender que eu sou uma engrenagem disso. Se eu não tiver conhecimento espiritual, eu não entendo isso não, Romilda. Eu não acho não. Eu acho que a nossa equipe é aquela galerinha que está ali, coitadinha, e que é esse pessoal que vai tocar o trabalho. Existe, inclusive, sobre isso, uma coisa que a gente fala, até me antecipar um pouquinho, eu vou falar um pouquinho mais na frente, mas eu vou falar logo, que é quando a gente lida com algumas lideranças espirituais, e que elas vêm negociar com o grupo. Isso acontece muito. Diz, olha, nós vamos aqui dar um aviso para vocês. Se vocês não fecharem esse trabalho, nós vamos provocar um escândalo no centro espírita. Nós vamos perseguir vocês, sei lá, nós vamos fazer alguma coisa. Então, vocês fazem o seguinte, vocês fecham a juventude espírita, que a gente deixa vocês em paz, entendeu? Tentar barganhar. Isso acontece muito, em que eles dizem, olha, vocês fecham o trabalho de atendimento, o trabalho da sexta-feira de atendimento espiritual, vocês vão fechar, e a gente deixa vocês em paz. Mas vocês têm que fechar o trabalho. Quando isso acontece, você não tem que negociar com os espíritos se fecha ou se não fecha trabalho. Você remete aos benfeitores, tá? Só que isso tem que ser feito sem deboche e sem ironia, porque eles percebem a energia das palavras. Você tem que dizer, olha, quem coordena o trabalho não somos nós. Você tem que conversar com o pessoal que coordena, eles estão aí perto de você. Negocie com eles o que você está querendo, e eles vão conduzir a conversa. Nós aqui, nós não mandamos nada, são eles que coordenam o trabalho. Então, você acerta com eles lá e o que ficar decidido a gente faz. Só que isso tem que ser dito com sinceridade, com misericórdia em relação à situação que o outro está. Não pode ser assim, você quer fechar? Tá. Fala aí com o cara aí, vê se ele fecha. Se ele fechar, né? Se ele quiser. Não é nesse sentido. É para que você mostre que existe uma direção para o trabalho, que você sabe que tem, e remeta esses para que conversem com a liderança, porque eles têm muitos outros argumentos que não somente os nossos. Então, saber que os benfeitores estão ali na condução do trabalho é fundamental para o trabalho correr bem. Eu saber que eles, na verdade, estão presentes, estão na coordenação da atividade. Para isso, eu tenho que ter conhecimento doutrinário, senão as coisas podem acontecer, podem me dar medo.
Se eu não tiver essa primeira compreensão, eu posso ter medo da reunião mediúnica, eu posso ter medo das entidades, mas se eu souber que tem uma equipe que coordena, eu não terei medo, porque o meu conhecimento me indica que estamos sob a condução de uma equipe espiritual que permitiu que isso acontecesse. Isto é confuso? Beleza. Segunda coisa que a gente vai compreender quando tem conhecimento doutrinário: a comunicação tem um propósito. A comunicação não é à toa, ela tem um objetivo. Por que aquela entidade se manifestou? O que isso traz para nós? Essa compreensão sobre o propósito que o trabalho possui, ela é muito importante para a gente. Principalmente quando nós já não estamos num trabalho de educação mediúnica. Quando a gente está na educação mediúnica, as comunicações vêm mais para o treinamento do médium. Então, vem uma entidade, depois vem outra, você atende um, atende o outro. Então, uma atividade de educação da mediunidade, até você tem uma presença de espíritos que podem ser, evidentemente, muito mais em função do treinamento do médium do que propriamente do conteúdo específico daquela comunicação para o grupo como um todo. Saiu da educação da mediunidade e entrou num grupo de atendimento espiritual ou um grupo de desobsessão, preste atenção em todas as comunicações. Nenhuma delas está à toa ali. Todas, com certeza, traz uma instrução. Volto a dizer, nos grupos de educação da mediunidade, você está mais focado no médium. Às vezes aquilo tem muito mais a ver com a história dele, com os momentos dele, com as conexões que ele faz. Então a gente acaba entendendo que isso tem uma vinculação mais com ele. Inclusive André Luiz, no livro Desobsessão, diz que existem alguns médiums que eles têm uma propensão de darem passividade a um determinado naipe de espíritos, e que isso não é incomum, isso tem a ver com as afinidades que os médiuns têm. Então, por exemplo, existem médiuns que têm uma grande quantidade de entidades suicidas que se manifestam por eles. Vocês sabem por quê? Por que existem médiuns que dão muita passividade para suicidas? Isso era uma pergunta. Um de cada vez, então me confundo, gente. Porque ele também é. Exato, ele traz essa característica nele. Se ele também é, por que ele recebe tanto espírito suicida? Para ele saber como é que o negócio é. Porque, veja só, segundo a doutrina espírita, nós temos uma tendência de repetir as mesmas faltas. Então, se a pessoa foi um adúltero na outra encarnação, ele tem uma tendência de ser adúltero nessa. Se ele foi ladrão lá, vai ser ladrão aqui, assassino lá, a tendência de ser assassino aqui. Se ele foi suicida lá, ele traz a tendência de repetir como qualquer outra falta, como qualquer outra. Então, para reduzir a chance de que ele repita, as histórias dos suicidas do mundo espiritual, elas têm umas tintas bem carregadas para que quando ele reencarnar, aquilo não faça com que ele queira novamente repetir. Então, para ficar bem gravado na pessoa. E também, se for, eles costumeiramente vêm médiums e como médiums, manifestam suicidas. Exatamente para que eles, nossa, esse suicida, aconteceu isso, estava nessa situação, tal, para reduzir a possibilidade que eles voltem a cometer os mesmos equívocos. Um parêntese disso aqui, não significa dizer que a doutrina espírita considera que os suicidas são almas irrecuperáveis, de forma alguma. Todos temos um encontro marcado com a felicidade, e passado o período que é até esperado em função do suicídio, eles se recuperam, se reorganizam, retornam para os braços dos seus amores, retomam suas histórias e terão um futuro tão feliz quanto os dos demais espíritos, com duas questões. Primeira, um tempo longo para a recuperação, é fato. E segundo,
a causa que motivou o suicídio volta. Sempre. O sujeito se matou por conta de dívida. Então ele precisa provar que ele não se mata. Ele vai ter uma falência de novo. O outro se matou por conta de uma doença grave. Foi isso? Foi, então, doença grave. Por quê? Porque preciso desfazer o nó. Então eu tenho que passar pela experiência de novo. Qual é o resumo da ópera? Não vale a pena se matar, porque a experiência vai repetir. Então é melhor passar de uma vez, tomar o remédio amargo, passa por ela e toca a vida para frente. Não é? Então, todas as manifestações têm propósito. O que não quer dizer que muitas vezes as pessoas creem que quando elas recebem uma entidade, vai ser só uma conversinha rápida e pá, o espírito já se transformou. Isso não é verdade. Tá? Toda a comunicação ela é aproveitável, mas não quer dizer que ela seja transformadora. Eu posso ter o atendimento de uma entidade que ela entra de um jeito e ela sai aparentemente igual. O espírito chega na reunião mediúnica esbravejando, com ódio, com raiva, você conversa, ele sai aparentemente do mesmo jeito. Mas, na verdade, ele já está mexido, ele não mostra. Exato, é aqui, ó. Às vezes, a gente precisa de umas 2, 3, 4, 5 vezes, mas o fato dele ter vindo já demonstra que ele já não está íntegro, já tem umas rachaduras dentro dele. Eu trouxe até uma imagem para representar isso. Então, ele já está molinho, sabe? Já está molinho, não está mais. Já está molinho. E aí, veio uma entidade para se manifestar, e ela vem braba, ela vem com raiva, ela vem... Não tenha dúvida, se ela veio, ela já está trincada. Ela está trincada. Então, é preciso conhecimento doutrinário para que você não diga, gente, porque mandaram esse cara para cá, só brigou, deu soco em mesa, brigou, fez um monte de coisa. Meu Deus do céu. Na verdade, ele está vindo porque ele está mostrando que ele está íntegro, mas ele por dentro já está todo comido. Vocês lembram, quem já leu aqui o livro Paulo e Estevão, quando Saulo está indo no caminho para Damasco, para prender Ananias, por dentro ele está todo comido já. Porque ele já vem andando no caminho pensando, gente, mas está certo isso? Está correto isso que eu estou fazendo? Ele já estava entrando em crise, sozinho. Os aguilhões estavam espetando Saulo de todo lado e ele estava tentando fugir desses aguilhões. Por isso que a voz que conversa com ele no deserto diz, duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões, porque ele já vinha no caminho, gente, mas é correto isso? Tem sentido um trem desse? Não é possível, né? E aí ele vinha agoniado na estrada, mas mantendo o propósito, eu vou para aprender, mas por dentro ele já estava muito incomodado com as coisas que fazia, porque sozinho ele já estava sentindo a interferência do psiquismo dele nas suas ações. Então, isso acontece, nós queremos atender as entidades que aparentemente estão violentas, não tenha medo delas, e entenda, se a espiritualidade mandou, a gente vai fazer o que puder. Eu não tenho a obrigação de transformar, não tenho a vara do Harry Potter para transformar a pessoa, mas a gente vai conversar, e eu não vou me considerar derrotado ou frustrado pelo fato do espírito entrar e sair do mesmo jeito. É o momento dele, às vezes é a maneira que ele usa.
Quem tem filho adolescente vê isso. O menino às vezes não quer, mas ele faz. Ele toma uma atitude que no fundo não é o que ele quer fazer, mas ele, para poder não dar o braço a torcer, ele diz, não estou nem aí, eu sei que ninguém gosta de mim aqui, ele sabe, mas é porque ele quer ouvir. Não, meu filho, você sabe que eu amo você. Mas provoca para ouvir, né? Então, isso também a gente precisa entender, e é o conhecimento espírita que vai nos ajudar na dinâmica dessa questão. Elahá, só uma pergunta. Também é correto entender que, como você falou, que ele já está fragilizado ou cansado, né? Sim, ele está fragilizado, cansado. Ou cansado. É certo também entender que ninguém vai até uma reunião mediúnica forçado. De uma certa maneira, ele pediu para estar ali. Daqui a pouco, no próximo bloco. Obrigado. Daqui a pouco, a gente vai tratar desse assunto aí. Eu trouxe alguns exemplos de situações práticas sobre isso. Por exemplo, religiosos que aparecem nas reuniões mediúnicas. E vem duro, gente. Bem duro. Absurdo que vocês estão fazendo. E usa dos argumentos que vocês servem a quem? Nós é que representamos o verdadeiro cristianismo, vocês não são nada. Ou da outras vezes, francamente, encontrar você aqui no meio de bruxos. Justo você, que vergonha, onde que está você que está misturado com esse monte de bruxaria? Isso é muito comum. Então, essas entidades, elas vêm com esse tipo de expediente, de falar sobre essas coisas. E eu preciso entender que se uma entidade religiosa, ela vem para uma reunião mediúnica, é porque, de alguma forma, a gente pode estabelecer um diálogo com ela. Lá na frente coloquei algumas coisas, mas os assuntos se entrelaçam, eu vou falar um pouquinho antes, depois a gente aprofunda lá na frente. A gente nunca deve entrar nas discussões religiosas com religiosos, tá? Então, se ele vier dizer, mas você, que vergonha, você nunca leu, aí pega um versículo bíblico e joga, que não se deve consultar, ele falando, não se deve consultar os mortos, o bicho está morto, não se deve consultar os mortos, e você fica aqui com essa prática absurda. A gente nunca deve entrar em discussões filosóficas e tentar vencer o outro pela argumentação. Quando algum espírito tentar jogar a discussão para o campo filosófico, para uma discussão para ver quem é que ganha, não caia nesta cilada. Não caia. Pergunte sobre ele. Saia dessa armadilha que ele está montando e pergunta como que ele está. Como que ele está se sentindo. Não deixe ele arrastar você para um debate. Reunião mediúnica não é para debater, para saber quem é que ganha debate, não. Quando ele joga para um lado, você joga para o outro. Você disser, olha onde você está, você é um dos nossos, então, e como é que vocês estão? E você, como é que você está? Onde estão seus amores? É uma estratégia para tirar o foco das discussões da mente e levar para o coração. Isto é fundamental num trabalho de atendimento numa reunião mediúnica. Daí, religiosos a gente vai encontrar demais. Nós vamos ter religiosos arrependidos, isso tem muito, religiosos arrependidos que aparecem nas reuniões mediúnicas, lamentando o que fizeram, os equívocos que cometeram. E essas entidades, quando elas vêm para que nós a atendamos e também para que a gente se atenda, para que a gente não caia na mesma situação que eles caíram. Porque ele vem e diz, porque... Eu atendi uma vez uma entidade, numa reunião mediúnica religiosa, foi uma das comunicações mais interessantes que aconteceram.
Nós estávamos na mediúnica. Não fui eu que atendi, foi um colega que não fui eu. Ele apareceu na mediúnica e disse assim, ele não disse que ele era religioso, ele disse, eu vim aqui deixar um recado para vocês. Vocês estão sendo iludidos da mesma forma que eu fui. Porque pregaram para vocês que depois da morte havia um céu, um lugar para onde ir. E aí começou a falar das coisas assim, mas eu vim para dizer para vocês, não tem nada do lado de cá. É tudo mentira. Não tem nada aqui. Mentiram para mim e estão mentindo para vocês. Aí o doutrinador que estava na doutrinação disse assim, mas se não tem nada, como é que você está falando comigo? Ele se aborreceu, ó. E você está pensando que eu estou brincando com você? Eu estou vindo aqui ajudar vocês, falar das coisas como são do lado de cá, e você fica brincando, eu não estou brincando com você. Eu vim dizer para você que aqui não tem nada, que só tem escuridão. Então, ele não estava dizendo que não existia vida após a morte, ele estava dizendo que não tem nada. É tipo um limbo, você vai para o outro lado e fica numa circunstância sem perspectiva. Aqui não tem nada, e aí você fica brincando comigo. Estou brincando com você não, rapaz. Eu estou querendo ajudar você. Vocês estão tão perdidos como eu, não tem nada do lado de cá, é tudo mentira. Mentiram para mim, estão mentindo para vocês. Então, existe essas circunstâncias dos religiosos que chegam assustados com o que aconteceu com eles, como eles estão, a circunstância espiritual na qual eles estão envolvidos, e existe os intolerantes, que também existe, né? Aqueles que vêm questionar, que vêm perguntar por que a gente mudou, por que nós não estamos mais com eles, o que foi que aconteceu, por que nós nos bandeamos. Isso acontece muito. Rabinos, opa, rabino como vem, rabino. Rabinos, pessoas do Islã, como vêm, presos na ideia das suas crenças religiosas, período da Idade Média, ainda com aquele pensamento medieval que aparece na reunião. E tudo isso a gente tem que ter conhecimento espiritual para que você saiba que se eles vieram, tem um propósito. Analise até onde aquela entidade não traz a sua própria história no que ela está fazendo e acolha como se acolhe uma pessoa que está, na verdade, precisando muito de ajuda. Outro dia eu vi uma entrevista na televisão do pessoal da Fraternidade Sem Fronteiras. Vocês conhecem a Fraternidade Sem Fronteira e tal, que trabalho bonito. E aí era um programa de auditório na TV e o Wagner Moura estava lá. E o apresentador do programa perguntou para ele assim, mas me diga uma coisa, por que você faz esse trabalho que você faz? Por que você faz? O que você faz? O que motiva você a fazer esse trabalho na África, essas coisas? Você faz isso por quê? Quando ele fez essa pergunta, gente, veio tanta resposta na minha cabeça, digo, gente, o que eu responderia se fosse eu? Aí eu comecei a conjecturar, eu falaria isso, porque, na verdade, o que tem que a lei de causa e efeito? Aí comecei a imaginar como é que eu responderia. Enquanto eu estou organizando a minha mente para responder a pergunta que o cara fez, o Wagner respondeu, porque eles são meus irmãos. Porque eles são meus irmãos. E se você pensar, que você imaginasse que um irmão seu estaria na África, passando por aquelas, você ia pegar um avião e você ia lá, você ia dar um jeito para ir. A mesma coisa você transfere para cá. Quando você ouvir, pense que ele seja alguém ligado a você, para que você consiga atendê-lo melhor. Então, os religiosos costumam vir nessa condição. Também existem os obsessores pessoais. Então, existem muitos obsessores. O que é obsessor pessoal? O obsessor pessoal é o obsessor pessoal, né? Obsessor pessoal.
É porque tem 3 tipos de obsessores, né? Na verdade, 5. Vou dar os 5 tipos. Não, de estimação não está no meio. Existe obsessão odiosa por vingança. Cadê a minha secretária, gente? Ela nem veio, ficou tão traumatizada ontem que ela nem voltou. Ah, tá ótimo. Anota aí. Obsessão odiosa por vingança. Isso é um tipo de... Eu não preciso nem dizer o que é, né? É uma obsessão odiosa por vingança. Aqui estão os pessoais. Os pessoais estão aqui, as obsessões pessoais. Segundo. Pronto. Segundo. Obsessão odiosa pela causa. O problema não é com você, é com a causa que você defende. Então, você é professora numa escola pública, eu tenho raiva de você. Já que você está aí de ser professora, eu vou deixar você em paz. É? Então, você já tem um bocado de obsessor. Mas tem uma quantidade imensa de espíritos que ajudam. Meu Deus. A gente ganha realmente, quando a gente se filia na obra do bem, ganha alguns obsessores e ganha, como diz o Roberto Carlos, bilhões de amigos. Né? Quero ter 1 milhão de amigos. Pois é. Então, fazer o bem sempre faz bem. Então, obsessão odiosa pela causa é porque a pessoa está vinculada a uma causa que incomoda eles. Não é com você, o problema é com a causa. Então, você trabalha num posto de saúde, você trabalha numa escola pública, você trabalha numa igreja protestante, você atua num centro espírita, você atua na atividade lá da maçonaria, você é do Laia, você é do Rotary, você... sei lá, tanto lugar do grupo escoteiro, aí já tem uns caras que não gostam de você, porque você está lá. Porque se aquilo faz bem, me incomoda. Terceiro tipo, obsessão odiosa por inveja. Obsessão odiosa por inveja. O que é uma obsessão odiosa por inveja? Ele não tem nada contra você, ele nem conhece você, mas o fato de você acertar irrita ele, sabia? Vou dar um exemplo para a gente compreender. Na sala de aula, não tem aquele pessoal do fundão que senta lá no fundo? Quando o nerd tira nota baixa, como é que eles ficam? Eles não têm nada contra o nerd não fez nada para eles, mas o fato dele tirar uma nota ruim é uma alegria. Nossa, por quê? Porque mostra que eu não sou tão ruim. Então, quando ele tira uma nota ruim, você, aê, tá vendo? Você também erra, isso. Então, eu torço e eu até atrapalho você para que o seu acerto não me incomode, porque você acertar muito me incomoda. Tem gente que tem raiva de casamentos felizes. Ai, aquele casal, se me dá uma raiva de ir lá e morder a mão dele, porque ele fica... É problema de inveja. Número 4, obsessão não odiosa. Obsessão não odiosa por afinidade. O que é obsessão não odiosa? Obsessão odiosa é uma obsessão não odiosa. Né? Não odiosa. Agora, primeiro tipo de obsessão não odiosa por afinidade. Ele não quer prejudicar o outro. Ele é meu grande parceiro. Os vícios estão ligados nas obsessões não odiosas, frequentemente. Então, o cara leva o outro para beber, leva o outro para se drogar, desequilíbrios de toda ordem, na droga, no sexo desregrado, no jogo. Isso tudo são obsessões não odiosas. Às vezes, uma depressão que a pessoa tem, aí tem uma entidade que passa e conecta nela, ela não tem ódio, ela tem afinidade, e aí ela se conecta na pessoa. Tranquilo? Falta algum, minha filha? Ou terminou? E eu disse que eram 8? Quantos eu falei que era? E eu disse que eram quantos? Sim, eu disse que eram quanto? 8? 5? Estão prestando atenção, muito bem. Então, quinto tipo, obsessão não odiosa por apego. Não é odiosa,
E não é por afinidade, é por apego. Exato. Digamos que você é uma neta de um avô maravilhoso, você ama seu avô é a coisa mais importante para você, aí seu avô adoece, tem uma tuberculose, morre. Aí o avô desencarnado procura pela neta. Ele quer fazer mal a ela, ele tem ódio dela, mas ele atrapalha ela. Nem tem inveja, então ele vem e se aproxima dela, porque ele quer ficar perto da neta, e sabe o que acontece? A neta começa a ter os sintomas da tuberculose. Começa a ter os sintomas, aí você diz, mas o que está acontecendo? Ah, a doença fantasma que chama. É promovido por entidades que se aproximam de nós. Todo mundo entendeu o que eu falei? Então, fala, Ana Carolina. A auto-obsessão é um fenômeno que aparece no livro Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas e Schubert. Um assunto assim que não aparece na obra de Kardec, mas aparece na obra de Sueli Caldas e Schubert. E que diz respeito à pessoa que ela mesma produz os seus processos de obsessão. Um bom exemplo de auto-obsessão como é que chama aquele negócio que a pessoa gosta de tomar remédio? Hipocondria. Isso é bem típico de auto-obsessão. Mas tem um detalhe da auto-obsessão. A auto-obsessão a gente começa sozinho e termina acompanhado. Então ela começa alto e termina do outro tipo, porque daqui a pouco tem um que se junta a você. Ah, eu estou muito triste, eu estou muito triste, eu estou triste por conta do outro também. Então não é um fenômeno duradouro, ele inicia e o imã do pensamento humano já atrai outros e cria uma ambiência e você cai num quadro obsessivo típico. Vou fazer 2 perguntas para ver se todo mundo entendeu. Desses 5 tipos, qual é o mais difícil de tratar? A odiosa por vingança, a odiosa pela causa, odiosa por inveja, a não odiosa por afinidade ou a não odiosa por apego? Qual é a mais difícil? Não odiosa, minha filha, eu vou ter que levar você na minha mala, não tem jeito. A mais difícil de tratar é a não odiosa por afinidade. Por quê? Porque é por afinidade. Aí quando você trata um, o outro puxa. Quando trata o outro, o um puxa. É difícil. É uma simbiose, é um processo de obsessão recíproca, porque A obsedia B, B obsedia A, e para você desvincular, dá trabalho, colega, dá trabalho. Porque está ligado com as predileções do espírito. O espírito tem que mudar as suas predileções para promover a desconexão. Pergunta número 2. Qual a mais fácil de tratar dessas 4? Obsessão por vingança, obsessão pela causa, obsessão por inveja ou obsessão por afinidade? Por apego. A mais fácil é por apego. Às vezes a pessoa vem no centro espírita, uma vez, e volta desconectado. Porque o avô não quer fazer mal. Quando vem na casa espírita, não precisa nem chegar no passe. Na palestra a pessoa já melhora. No passe, desconecta. Nem se manifesta na mediúnica e as coisas já se resolveram. Porque a última coisa que o avô quer é prejudicar. E ele não sabe que ele está prejudicando. Beleza. Muito bem, hein? Muito bem. Vamos para frente. Então, escravos são muito típicos em obsessores pessoais. Obsessão odiosa por vingança. Nessa região aqui que vocês vivem, teve muita escravatura. A energia aqui deve ser um espetáculo. Eu não sei porque eu não sinto nada, eu não arrepio, não enxergo, não vejo, não ouço. Eu não nada. Eu estou naquela parte do livro dos médios assim, e raros são aqueles que dessa faculdade não tem nenhum rudimento. Eu estou nessa partezinha final.
Então, dos raros. Mas eu tenho amigos que não entram em cidades onde houve escravidão, não conseguem ficar. E o sujeito sabe, quando entra na cidade, não, aqui eu não dou conta, pode ir embora, vamos para outra, porque aqui eu não consigo dormir. Aqui não vou conseguir. E é na cidade, hein? Nem dizer que foi na casa. Não, é na cidade, para você ver a energia que ficou. Então, essas histórias, elas são muito recentes. Então, existem muitas vinculações espirituais desse processo. E aqui, encontrar entidades vinculadas ao processo da escravização não é incomum, tá? Portanto, estejam bem tranquilos caso isso aconteça, porque isso pertence ao natural mecanismo da lei de causa e efeito. Bom? E tem também os enviados pelos seus líderes, tá? Eles vêm e você sabe que ele não é a liderança. Ele diz, olha, eu fui mandado aqui para ver, então ele é um espia, ele está vindo para ver como é que está acontecendo, que mandaram. Se ele vem, não tem pontinho. Não tem pontinho. Então, tomara que o próximo tenha. E os enviados por seus líderes são típicos dessa condição. E você tem que ter conhecimento espírita para saber por que ele veio, as estruturas de comando. Se ele veio mandado por alguém, ele não é uma entidade do umbral, ele é uma entidade das trevas. Porque no umbral não existe ninguém comandando ninguém. Não tem hierarquia no umbral. Aí vocês vão me dizer assim, isso não é verdade. Porque no livro Nosso Lar, o André Luiz conta que passávamos espíritos assim, você é suicida, é suicida. Se é verdade, ninguém podia estar lá chamando os outros de suicida. Então, qual é a lógica? Eles não são de lá, eles são das trevas. E eles visitam o umbral para impor culpa nos outros. Aí você pergunta, por que ele quer impor culpa no outro? Obsessão odiosa por inveja. Eu quero destruir o outro para dizer, está vendo? Não fui só eu que errei, não. Esse também é. É uma estratégia de tentar empurrar as pessoas para o erro. E dentro disso, olha, tem um negócio. Esse aqui é do outro slide. Esse aqui já é o outro. Faltou o ponto. Minha filha, bata a foto, por favor. Você bateu? A intuição é uma coisa espetacular, né? Falei tanto que tinha que ter o ponto e eu não botei, né? Para vocês verem como é. Isso aí é para ver como não fazer. Já que estamos falando de líderes, vamos falar só de líderes. Eu trouxe aqui sobre líderes. Uma coisa importante sobre liderança. Nunca deboche de uma liderança que se manifesta em reunião mediúnica. Nunca diga, você não é líder de nada, rapaz. Aqui só temos uma liderança que é Jesus e você se coloca no seu lugar de espírito sofredor que você é. A gente não trata a entidade que se apresenta como liderança confrontando o poder. Você não vai ganhar nada com isso e ainda perde a possibilidade de ajudá-lo. Quando eu era menino pequeno, no centro espírita que eu frequentava, tinha um espírito lá que ele se chamava o Poderoso. Ele se manifestava e dizia, eu vim aqui para falar com vocês, eu sou o Poderoso. E os doutrinadores daquela época, claro, eu era menino, tem mais de 150 anos isso. Os doutrinadores eram daquela velha guarda que dizia, você não manda nada, você não é ninguém. Aí sabe o que ele fazia? Ele ia embora. Ele ia embora. Sabe com quem que ele conversava? Só com Alberto Almeida. O Alberto era o único que, quando ele se manifestava, dizia, Poderoso, seja muito bem-vindo, nós estamos honrados com a sua presença. Fique à vontade, estamos aqui reunidos para receber você. O que é que você precisa? E fazia para ele dizia, olha, eu gosto de conversar com você porque você me respeita. Porque você me respeita. Agora esses outros aqui, ninguém me respeita.
Então, mas você me respeita, então eu gosto de falar com você. E o poderoso gostava de vir para negociar. Ele sempre queria negociar. Vocês fecham o trabalho tal e eu deixo vocês em paz. E naquela época ele tinha uma ameaça horrível. Se ele fosse fazer essa ameaça hoje, o pessoal ia rir dele. Naquela época, meu Deus, eu menino, mais de 100 anos atrás, ele dizia assim: fechem a juventude, se vocês não fecharem eu vou provocar um escândalo, vou engravidar uma menina de lá. Hoje foi engravidar, que bom, mande 2 logo grávida e tal. Mas naquela época ia ser um escândalo se acontecesse, mas ele tinha essa fala de tentar ameaçar. Então a gente precisa falar que respeita a liderança desses espíritos. Mas quando falar que respeita, é de verdade. Não é com deboche. Não, você é uma autoridade, você é maravilhoso. Não, fale com sinceridade. Não, por favor, fique à vontade. Né? Eu lembro uma vez, quando eu era novinho, uma reunião mediúnica, essa eu não assisti, eu só ouvi contarem. Se manifestou uma liderança dessas assim, e o doutrinador disse: você não manda nada, rapaz, você não tem poder de coisa nenhuma, aqui você não é coisa nenhuma, você não é nada. Você quer ver? Eu vou virar essa mesa, O doutrinador, que evidentemente não pertencia à religião do Vale do Aço, por isso que ele fez isso, porque se ele fosse desta região, ele jamais faria um negócio desse tipo. A mesa era grande, ele estava numa ponta da mesa, como todo bom dirigente gosta de sentar na cabeceira, e a entidade estava na outra cabeceira lá. Eu vou virar essa mesa. Aí o doutrinador botou um dedinho na mesa assim: vira que eu quero ver. E botou só um dedinho. E o espírito lá de lá catou a mesa por baixo e começou a fazer força para virar. Ele dizia: vira, rapaz, tu não é poderoso? Bora, rapaz, vira. E esse pobre desse espírito lutou para empurrar essa mesa para cima e ele não conseguiu. Você não manda nada, você não é ninguém, não sei o quê. O bicho ficou tão bravo que foi embora. Aí pá, aumentou e incorporou. Se nunca mais faça isso, deu trabalho para segurar a mesa. Da próxima eu vou soltar. Só vim só avisar. Foi embora. Porque a gente quer, na verdade, medir força, não se mede força. E aí, como eu estava comentando ainda há pouco, perguntaram o que aconteceu com você. O que aconteceu com você? Aí você não é evidente, você pergunta: por que você está nesse estado? Por que você está nesse estado? Porque não é possível que uma entidade que odeie esteja bem, gente. A gente pergunta pelos seus amores, nunca pergunte por pessoas específicas. Você pergunta pelo seu amado, você diz assim: e onde está sua mãe? Se minha mãe me largou quando eu era criança. Aí não adianta. Aí você pergunta onde estão os seus amados, você pergunta os afetos. Há quanto tempo você não vê as pessoas que você ama? Aí você: porque eu vou acabar com você? Mas você está esquecendo de você. Você está esquecendo de você. Eu vou destruir a vida dele, eu vou acabar com ele, o que ele fez, e você vai ficar como? Como que você vai ficar? Então, aí, uma estratégia que a gente usa, quando está falando com obsessores pessoais, é dizer para ele assim: ele já está entregue à lei de causa e efeito. Ele já vai, você não está vendo as coisas que ele está passando pelo que ele fez? Você não precisa sujar suas mãos, porque você é uma pessoa boa. No livro Diálogo com as Sombras, tem uma conversa que ele mantém com uma entidade obsessora, em que ele está dizendo: pense bem, não vai valer a pena você perturbá-lo, obsediá-lo e tal, está
está conversando e o espírito está resistindo, aí numa certa hora a entidade para e diz assim, qual é o seu problema? Você, por acaso, é advogado de defesa dele, é? Aí o Hermínio Miranda diz, não, eu sou advogado de defesa seu, porque ele já está entregue à lei, mas eu quero que você não se comprometa. Eu quero que você não saia da condição de vítima, porque você merece ser feliz. Ele não, ele já está entregue, ele já fez besteira, a lei já vai alcançá-lo. Mas é você que não precisa se sujar. Não manche suas mãos. Por isso, a gente pergunta, o que está acontecendo com você? Não deixe o cara levar você para raciocínios lógicos. Leva o cara a pensar nele mesmo. Lembrando que, se ele aparece na reunião, Fernanda, algo já está cansando. Algo já está cansando nele. Ele já está meio mexido. E está igual o Paulo de Tarso indo para Damasco. Ele já está meio se questionando. Não é? Eu não sei se vocês sabem, mas existe uma falange espiritual, ela aparece na obra de André Luiz, no livro Libertação. É uma nota de rodapé, se não me engano, no início do capítulo 8. Bem no rodapé. É uma falange espiritual chamada dragões. Já ouviram falar dos dragões? Quem são os dragões? Pergunta de prova. Quem são os dragões? Um de cada vez, gente. Os líderes das trevas, muito bem. É mais que isso. Os dragões, eles são os opositores do governador planetário. Eles não são qualquer espírito obsessor, não. Por exemplo, lá no livro Libertação, não tem lá o Gregório, que é uma liderança das trevas, ele não é dragão. Ele mesmo diz, eu sirvo aos dragões. Os dragões são uma falange que faz oposição ao governador da Terra. Então nós temos o governador planetário, a quem chamamos de Jesus, e há uma falange que se opõe ao governador. Eles se opõem ao Cordeiro, eles são inimigos do Cordeiro. Eles chamam Jesus de o Cordeiro. Então, eu não sirvo ao Cordeiro, eu sirvo aos dragões. Muito bem, os dragões, eles sabem que Deus existe. Eles sabem que existe a lei de causa e efeito. Eles sabem. Tem o livro Libertação nesta casa? Tem? Eu quero. Oi? Gregório. Exatamente. Gregório. Então, os dragões, eles fazem oposição ao Cordeiro. Eles não são inimigos de Jesus, eles são inimigos do governador planetário. Aí vai dizer, não é a mesma coisa? Eu digo, não, não é. Porque os inimigos de Jesus são os sacerdotes do templo. Esses são os inimigos de Jesus, os sacerdotes do templo. Mas ele não é Jesus, eles são inimigos do governador do planeta. Essas entidades, elas estão nesse processo de negação da proposta do Cordeiro desde a fundação do planeta. Aí você vai dizer, não evolui não, meu filho? Não é? Evolui, mas parece o tráfico. Quando cai o líder, o que acontece? Um de baixo sobe e a organização se mantém. Então, ao longo desses 4,5 bilhões de anos, já houve várias lideranças dos dragões, mas o Cordeiro continua sendo a liderança. Espetáculo. Cadê põe uma página 67 aí para mim. Cadê?
Me dá aqui. Deixa eu achar. Que eu quero mostrar um negócio para vocês. Essa edição aqui é outra. Turururu. O livro Libertação, ele fala sobre essas entidades que vivem nessas regiões. E essas entidades, elas são extremamente voltadas para a oposição ao pensamento que o Cordeiro apresenta. E não é que a gente queira dizer que eles não acreditam em Deus. Não, eles acreditam, eles sabem que Deus existe. Não só sabem, como eles também, que essa edição eu não vou saber localizar. É um discurso do Gregório que começa assim: esta casa não pune nem recompensa, escusado qualquer direito à misericórdia. Na página 66, 67. Não, é outra edição. Gente, eu vou entrar em depressão. Bom, mas eu quero dizer para vocês o seguinte: eles sabem de lei de causa e efeito, eles conhecem todos os mecanismos dessa questão, só que eles não aceitam a misericórdia como instrumento. Um espetáculo. Olha o discurso do Gregório: esta casa não pune e nem recompensa. A morte é caminho para a justiça. Escusado qualquer recurso à compaixão entre os criminosos. Olha o que ele diz: não somos os distribuidores do sofrimento, mas sim os mordomos do governo do mundo. Eles se acham os verdadeiros representantes de Deus e não o Cordeiro. Deu para entender a diferença? Eles não acham que Deus não existe. Eles dizem assim: não, esse negócio de misericórdia está tudo errado. O cara que fez vai ter que pagar pelo que ele fez. Eu não estou errado, não. Eu só estou querendo que o cara pague pelo que ele fez. Ele vai pagar. Nós é que somos os verdadeiros mordomos do mundo. Deu para entender a lógica deles? É uma lógica diferente. Exato. Agora eu vou ler um pedacinho do... Olha o que ele diz: nossa função é selecionar delinquentes, a fim de que as penas lavradas pela vontade de cada um seja devidamente aplicada. Aí olha só, atenção para a sequência. Quem abriu a boca para vilipendiar e ferir, prepare-se para receber de retorno as forças tremendas que desencadeou através da palavra envenenada. Quem desviou a visão para o ódio e para a desordem, descubra novas energias para contemplar o resultado do desequilíbrio a que se consagrou. Quem utilizou as mãos em sementeiras de malícia, de discórdia, inveja, ciúme, perturbação, organize agora energias para a colheita dos espinhos. Aí fala de sexualidade. Quem centralizou os sentidos no abuso da faculdade sagrada, experimentará no corpo e na alma explorações dolorosas, tal como a represa que por muito tempo guardou micróbios e monstros segregados à distância do curso tranquilo das águas. Seguidores do vício e do crime, tremei. Quem é? É seu, meu filho? Muito obrigado. Rapaz, é tu que está por aqui, tudo bom? Olha só. Vocês nunca viram nenhuma palestra espírita dizendo isso, não? Ixi, eu vejo tanta palestra falando: cuidado, hein? Porque vai a lei de causa e efeito, vai pegar e vai amassar quem tiver errado. Quando você faz uma palestra desse tipo, a sua palestra, quem está conduzindo são os dragões. Porque isso aqui que a gente leu é lei de causa e efeito sem misericórdia. E eles se acham os legítimos representantes. São lideranças que têm certeza que estão certos. Eu não sei se tem aqui alguém que gosta de Star Wars. Gosta de Star Wars? Quando os
Quando os Jedi se despedem, qual é a última frase que eles dizem quando se despedem? Qual é a última frase que eles dizem? Que a força esteja com você. E quando os Sith se despedem, o que é que eles dizem? Que a força esteja com você. Porque os Jedi acham que eles representam a força. E os Sith dizem que não, que são eles que representam a força. Guardadas as proporções, é exatamente isso. O cordeiro tem uma visão e os dragões têm outra. Em que aqui é justiça sem misericórdia, aqui é justiça com misericórdia. Essas lideranças, claro que um dragão não vai aparecer na nossa reunião mediúnica, mas alguém que serve aos dragões pode aparecer, tá? E a gente não ironiza, não ofende os parceiros que ele tem. Porque teve um pessoalzinho seu que veio aqui, e eu já dobrei todos eles, agora é a sua vez, agora daqui você vai sair mudado. Porque aqui no nosso grupo é assim, entrou aqui, a gente amarra, prende, fica preso, até transformar. Gente, isso é de uma brutalidade sem tamanho. Então, tem que ter respeito nesta relação com essas entidades. Senão a gente não consegue fazer. E não é porque você queira ganhar o outro, fazer isso para enganar. Não é. É porque é assim que a gente tem que fazer. Nós temos que tratar as pessoas com humanidade. Então, ouvi-los, considerar o que eles falam, tá? Muito bem. E existe uma situação que demonstra bem quem está no comando. Alguns dizem assim, eu nem sei como eu cheguei aqui. Não sabe, mas eu sei, né? Alguns dizem, eu vim porque eu quis. Vai aparecer daqui a pouco. Eu vim porque eu quis. E outros dizem, eu não sei nem como foi que eu vim bater aqui. Outros dizem, outros estão perdidos, eu não sei por que eu vim bater aqui, é outro contexto. Aqui assim, eu nem sei por que eu estou aqui. Outros vêm, eu vim dar um aviso para vocês, eu mandei vários soldados meus, e vocês mudaram, não sei que tipo de sortilégio que vocês têm, não sei que tipo de feitiçaria que vocês fazem, que eu mando os meus soldados e eles não voltam. Então eu vim ver o que está acontecendo aqui, eu vou dar um aviso para vocês, eu vou arrebentar, porque eu conheço cada um de vocês, eu vou arrebentar a vida de cada um, vou destruir vocês. Isso acontece. Se eu não tiver conhecimento doutrinário, eu posso me apavorar. Eu já vivi uma situação dessa uma vez no Centro Espírita. Eu devia ter uns 20 anos de idade. Eu fui fazer uma palestra, e quando eu terminei a palestra, eu estava arrumando as minhas coisinhas para sair, e a mesa da palestra ficava pertinho do canto, assim, sabe? Era um Centro Espírita mais estreito, aí tinha a mesa, e eu estava no cantinho de lá da mesa, arrumando minhas coisinhas para sair. Nessa época, eu pesava 56 quilos, 58. Parece um filé de borboleta. Aí, estou ali ajeitando as minhas coisas, a mulher incorporou no salão e veio para cima de mim. Mas ela vinha para me bater, gente. E aí, quando ela veio para me bater, eu corri e me encostei bem no corner da parede, assim, gente, ela vai me bater, porque eu não tinha como sair. Eu fiquei, não posso ir para lá. Eu fiquei no cantinho, assim, meu Deus, agora. E ela veio para cima. Eu não quero mais você aqui, falando essas coisas para essa gente. Não volte aqui, você está me ouvindo? E eu, sim, senhora. No canto, aí veio um rapaz e retirou e tal. Aí o presidente da casa, no dia seguinte, veio falar comigo, soube que você teve uma recepção legal lá na casa ontem, me contaram, não estava lá. Eu disse, olha, se o objetivo da entidade era me assustar, ela conseguiu, porque eu não dormi nem um pouquinho, eu passei a noite inteira só vendo o olho dela em cima de mim. Então, dá medo, sim, dá medo, você com medo. Mas existem algumas estratégias de como que a gente faz para não sentir tanto medo das entidades que falam essas coisas. Vamos ver? A gente vai usar a fé.
os instrumentos que a fé nos dá, porque esse é um outro atributo que tem lá naquele slide, a existência da fé para que a gente consiga conduzir os nossos conteúdos, né? Então, a fé nos leva à seguinte questão: você tem que crer que a equipe espiritual está presente para atuar no trabalho que você está fazendo. Você pode não estar vendo, mas você tem que acreditar que a equipe espiritual está atuando dentro da atividade que está sendo feita. Você tem que ter certeza disso. Não pode se apavorar. Não pode se apavorar. Então, existe uma ameaça, não se intimide com a ameaça. Saiba que existe uma equipe espiritual, e aí tem alguns que dizem, eu vim porque eu quis. Cara, tudo bem, ele pode até dizer que ele veio porque ele quis, mas ele só se comunicou porque deixaram que ele se comunicasse. Então, se ele se comunicou, é porque ele já está molinho. Já está molinho. Não tenha medo, mas também não afronte, não é para afrontar, tenha misericórdia dessas pessoas. É a tal da compaixão que a gente vai ver daqui a pouco. Então, ele pode dizer que ele veio porque ele quis, mas não podemos nos apavorar com as ameaças que acontecem. Tem um filme chamado Soul, vocês já viram? Que é um desenho. Assistiu? Gente, Macapá é um espetáculo, né? Assiste todos os filmes, vê todas as coisas, extraordinário. Depois eu comento sobre o filme Soul. Então, você precisa, tanto quanto possível, saber que a espiritualidade está ali e confiar na sua intuição. A gente vai afinando a intuição ao longo do trabalho, vai aprendendo a ouvir as falas e tentando responder a essas falas que muitas vezes aparecem no nosso ouvido. Pergunta sobre tal coisa, pergunta cadê o filho, onde está o filho dela, pergunta por que ela saiu, de onde ela estava, pergunta por que ela está sozinha. Essas intuições, elas às vezes vêm na cabeça. Veio, fale. Vale. Tá bom? São 10h30 na capital da oportunidade. Nós vamos fazer um intervalinho de 10 minutos para a gente levantar e se esticar. E daí a gente volta para a última parte. Tá bom?